Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem. Você é nosso convidado para estudarmos juntos a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, quando Deus se revela ao homem. O texto áureo diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 46. Verdade prática diz: mesmo transcendente e distinto na sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura bíblica está em Jó 38, que diz assim: Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu respondei-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Deus começa agora a questionar Jó. Jó 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumpres, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijecem e crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? A qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada. Jó 40. Contempla agora o belmonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos como os laços que fura o nariz? Jó 41. Poderás pescar com o anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Introdução da lição no livro de Jó. Louvado seja Deus, ele está nos dizendo algumas coisas interessantes nessa lição de número 12, penúltima lição. E nós vamos ver que na introdução da lição ele vai falar de como Deus se revelou a Jó e falou com ele e conversou com ele, que era o que ele tanto queria ouvir. Primeiro, a revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. Então nós vemos que acontece nesse primeiro momento aquilo que Jó tanto aguardava. Deus se manifesta a ele. Embora Deus falasse da pessoa de Jó no início do livro, Jó não tem esse conhecimento, não tem essa ciência. Então Deus fala no começo, Jó não sabe de nada, a história segue, Jó se defende, os amigos acusam, aquela história toda que a gente viu até agora. E agora Deus fala com Jó e ele vai ter agora a tão sonhada resposta, a tão sonhada explicação para as suas dúvidas. No ponto 2, a poderosa manifestação de Deus. Sem dúvida, Jó deve ter ficado impactado em ouvir pela primeira vez, de uma forma tão nítida e tão precisa, a voz do Senhor naquele momento, e Deus conversar com ele ali e fazer alguns questionamentos e dar a ele algumas noções que ele não tinha. Isso deve ter sido para ele uma coisa impressionante, assim como foi para Pedro, pescador exímio, que ao passar a noite sem obter absolutamente nada, é surpreendido com a ordem de Jesus para voltar ao mar e para jogar as redes novamente. Naquele momento, Pedro viu o tamanho do poder de Deus e o tamanho da sua finitude. E ali ele teve um grande impacto com a majestade de Deus também. No ponto 3, o Deus que está presente. Então veja, Deus, ele está presente sempre, né? Naquela teologia antiga tradicional, comumente aparecia ali Deus como o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
e subentendia-se que Deus ele era indiferente à sua criação por ser exatamente tão poderoso. Ele fazia ali uma indiferença entre a sua criatura e ele mesmo. Mas na verdade, nós vamos ver aqui que Deus ele vai comunicar-se como um Deus pessoal que atende e que responde àqueles que assim o clamam, o buscam e aguardam nele, confiam e esperam nele. Síntese do tópico 1. Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Ponto 2. A revelação de um Deus sábio. Então, na mecânica celeste, Deus agora vai convidar Jó a contemplar o universo, a contemplar a criação, e vai fazer a Jó uma série de questionamentos e pede que Jó se sabe, se pode, se tem capacidade, responda, explique a Deus. E naturalmente Jó, na sua limitação humana, ele não tem como responder. Ele não tem como responder. Na dinâmica da vida, Jó não sabia de muita coisa no sentido de conhecer a criação, as suas origens, o seu desenvolvimento, a sua finalidade, como cada coisa foi ordenada no seu lugar, como as leis naturais do universo foram estabelecidas por Deus e como todo aquele ecossistema à sua volta ele funcionava de fato. Então Deus começa a mostrar a Jó que ele, embora sábio para o seu povo, para o seu tempo, diante de Deus ele era apenas um mero mortal com um conhecimento raso e limitado. Terceiro, necessidade de conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. De fato, ele não acusa Deus, ele não blasfema, ele não peca contra Deus, mas ele faz a sua argumentação por caminhos imprecisos. E Deus agora vai fazer-se conhecer a Jó de uma maneira que Jó ainda não conhecia, não entendia, e que com certeza mudaria ali toda a vida de Jó, dividindo-a em dois momentos, antes e depois deste evento. Síntese do tópico diz o seguinte: Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Terceiro, a revelação de um Deus poderoso e justo, o Belmonte e o Leviatã. Nestes capítulos 40 e 41, Deus vai fazer referência a duas grandes bestas que eram comparadas com grandes animais de grande porte e de grande força, né? Um no campo material e o Leviatã mais para um campo espiritual. E vai perguntar se Jó ele sabe como domar essas feras, como controlá-las, como conhecê-las, se ele conhece a sua origem, a sua força, o que são essas criaturas. E evidentemente Jó não tinha como responder essas perguntas, né? Algumas Bíblias traduzem inclusive esse texto como hipopótamo e crocodilo, né? Que são grandes animais de grandes portes e com força espetacular. O Leviatã seria ali mais uma coisa, mais puxando realmente para o lado espiritual, e que Jó também, se não conseguir explicar o que era natural, como explicar o que era sobrenatural. Tópico 2. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar com o Belmonte nem com o Leviatã, então como ele poderia tratar de um mundo que é infinitamente complexo, com inúmeras cadeias, inúmeras ordens, inúmeras leis, inúmeros ecossistemas que existem dentro de outros ecossistemas? Então um mundo extraordinariamente complexo. A sabedoria de Jó era ali extremamente limitada e pequena diante da complexidade do mundo natural, quanto mais daquilo que é divino, daquilo que é de Deus. Síntese do tópico 3. O Belmonte e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Concluímos assim que Jó, naquele momento, teve a oportunidade de perceber o quão grande era Deus, o quão limitado era Jó, o quanto ele ainda precisava aprender, e a partir daquele momento a vida dele foi transformada por aquilo que ele viu e conheceu de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.